Será que realmente é necessário a gente tirar 10 no TCC? Para quem não me conhece, meu nome é João Paulo Guimarães Rosa, eu sou arquiteto e urbanista. Eu acho que algumas informações importantes aqui. Eu tirei 10 no meu TCC, a gente vai falar sobre isso, tá? Então eu queria dizer que eu tenho um pouquinho desse lugar. E também eu participo de banca como arquiteto convidado. Já fui finalista de alguns concursos, sou um arquiteto bem concurseiro, né? Concurso de arquitetura mesmo, então é uma coisa que eu me amarro muito em fazer. Eu acho que é uma forma de participar, assim, da construção da arquitetura contemporânea, né? De fazer grandes edifícios, tenho muito prazer em fazer isso. Já fui finalista do Prêmio Félix Candela, no México, um dos maiores, e também do prêmio da Design Class. Bom, e aí, gente, vamos direto pro nosso tema. A gente tem um roteirinho aqui, eu vou seguindo com vocês. Bom, gente, outra coisa, só mais um recado. Na verdade, são 2 recadinhos. Envie essa live para aquele amigo ou aquela amiga que tá perdidona no TCC, né, que você sabe que você vai ajudar ela. Aquele amigo também que tá perdido, que tá fazendo projetos rasos, envie essa live aí. E aí, ó, você vai fazer duas ações boas, né? Você vai ajudar aqui a comunidade e você vai ajudar essa pessoa também. E o outro recado é, eu vou deixar, e não é sacanagem, mas eu vou deixar a última dica pro final, para que vocês fiquem comigo. E também vou dar um bônus para vocês, vai ter um documento específico, eu vou explicar isso lá no final, então quem estiver comigo até o final da live vai ter essa oportunidade de receber esse documento. Para quem é esse documento? É para quem vai fazer o TCC ou para quem está nesse processo. É um documento que eu elaborei, já eu falo sobre ele. Então vamos lá. O tema de hoje, como eu disse, né? E só mais uma coisa, gente. Aqui, eu acho que é muito importante falar também que esse evento, ele é dedicado a arquitetos e estudantes que pretendem fazer projetos potentes. Então, a gente vai falar hoje especificamente sobre TCC, né? 5 dicas para que você consiga tirar um 10 no seu TCC. Só que eu vou pedir a permissão de vocês aqui para que eu consiga fazer um mini preâmbulo antes disso, antes da gente partir de fato para essas dicas. E aí até coloco como uma espécie de uma provocação aqui para vocês. Será que realmente é necessário a gente tirar 10 no TCC? Eu vou responder já de imediato que não necessariamente um 10. Mas, na verdade, essa provocação, ela vem no sentido de questionar vocês. Por quê? O que eu vejo muito, eu via isso enquanto estudante, de uma vivência com os meus colegas de sala, e vejo isso também hoje na sala de aula, quando eu participo de banca. Eu tenho essa percepção, na verdade, que é o seguinte. Hoje, os alunos, eles tendem a fazer o mínimo do projeto. E por que o mínimo? Porque, às vezes, a rotina é muito corrida. Às vezes, porque é uma mãe, né? Então, a rotina dela é caótica. Às vezes, porque trabalha muito e também fala, não tem tempo. Então, tem todas essas questões que, de fato, elas vão influenciar, eu entendo isso. Mas aí vem aquele discurso, né? Não, eu vou fazer o mínimo para que eu consiga passar. Só que as pessoas se esquecem de um pequeno detalhe que eu acho que elas não consideram, não levam em conta, que é o seguinte. Elas pensam assim, poxa, se eu tirar 7, eu vou passar. Se o cara tirar 10, ele vai passar também. É a mesma coisa. Eu só quero passar, só quero sair dessa vida aqui, só quero entrar no mercado de trabalho. Só que, gente, tem uma questão muito importante, que é o seguinte. Existem, nessa banca, serão tecidas críticas. As pessoas não pensam, não lembram disso. Só na hora que chega na banca, aí as pessoas lembram. Mas antes disso, não. Então, essas críticas, elas vão influenciar muito na sua autoestima profissional. Uma coisa é você fazer um projeto e você até pode passar nessa banca, e talvez você até tenha passado por isso. Você passa nessa banca, mas existem muitas críticas ao seu projeto, ao seu trabalho. E a gente tem que pensar que essa parte, né, importante da sua vida, da sua carreira, é o maior concurso da sua vida. Então, é muito importante a condição que essa banca vai te dar. Eu brinco que eles vão lavrar a sua condição de excelência enquanto arquiteto urbanista. Então, se você faz um projeto meia boca só para passar, sem se preocupar em tirar de fato uma boa nota, você vai receber essas críticas. E essas críticas, elas vão influenciar a sua pós-formação, né? Ou seja, quando você chegar naquele escritório para pedir uma vaga como arquiteto recém-formado, você já vai chegar mais tímido, ou senão você vai lidar com o cliente vai te argumentar e falar alguma coisa para você e você vai ficar mais retraído, porque, sabe, é questão de autoestima. A gente tem autoestima pessoal e a gente tem autoestima profissional também. E querendo ou não, a autoestima profissional, ela é construída, por mais que você seja uma pessoa com uma autoestima boa, né, e tal, mas percebe que essa autoestima, ela é formada, ninguém nasce com uma autoestima. A autoestima, em todos os aspectos, ela é de alguma forma formada por opiniões externas também, né? Então é só isso que eu queria falar pra vocês. É muito importante tirar um 10 sim na banca. Faço essa provocação, quase que uma brincadeira, mas de fato eu acho que a gente tem que mirar no 10, mas se você tirar 8, se tirar 9, tá tudo bem. O mais importante é que você saia dessa banca confiante, que você receba elogios. Lógico, podem ter críticas, não tem problema, se forem construtivas, mas sair dessa banca assim com críticas muito negativas é muito ruim pra sua vida, tá? E aí eu vou contar uma história pra vocês de uma amiga até que eu tenho. Ela não passou na banca, ela fez o TCC dela, ela foi reprovada. Recentemente eu tinha esse áudio que ela me mandou, que ela viu um projeto meu, elogiou o projeto, falou, João, eu não sou criativa, eu não consigo, eu não me acho na arquitetura, porque desde quando, aí ela falou o nome da professora, né, desde quando ela me massacrou na banca, eu não consigo mais, sabe? Eu acho que a arquitetura não é pra mim e tal. E aí é isso, assim, ela teve que passar pela psicóloga, né, fazer tratamento, porque de fato ela teve depressão pós-TCC, porque de fato isso acontece, porque foi um momento traumático na vida dela. E percebam que ela não pode voltar atrás. E aí, talvez ela possa hoje até, né, acompanhando aqui a gente, a comunidade, e criando projetos potentes, ela até fortaleça e trabalhe isso, como se fosse um trauma de infância mesmo. A pessoa que sofre um trauma de infância, na terapia ela pode trabalhar isso e até fortalecer, mas não significa que ela vai excluir aquilo da vida dela.
né? E o TCC pode ser isso para ela. Ela não vai poder voltar no tempo e tirar essa coisa ruim, né, da trajetória dela, mas ela pode trabalhar. Inclusive, se você passou por isso, é isso que eu posso dizer, né? A gente pode trabalhar isso e aperfeiçoar, mas eu quero falar especificamente com você que está indo para a banca ou que está fazendo, né? Está nesse processo. Então tomem muito cuidado. Dito isso, vamos para as nossas dicas. Me diz aqui nos comentários se tem alguém nesse processo de TCC, se tem alguém fazendo, se tem alguém que vai entrar agora. Ah, gente, só mais uma coisa muito importante do TCC, por que a gente tem que focar tanto em tirar um 10, né? Mirar nesse 10? Porque também depois, quando você fizer, entregar esse trabalho, você também pode concorrer, se inscrever, né, num concurso específico para TCC. Existem concursos anuais, tá, de TCC. Então, além disso, você pode se inscrever e concorrer aí. Então, olha que legal. Então, isso é muito interessante. Gente, é o seguinte. Então, vamos lá para a nossa primeira dica. Minha primeira dica que eu dou para vocês é escolham um tema fora da caixa. Imagina o seguinte. Para se escolher um tema, eu acho que existem duas principais características para se escolher um tema de TCC. A primeira é a sua relação pessoal com aquele tema. Então, o quanto você gosta daquilo, isso é muito importante, de verdade. Não escolha um tema por moda ou porque o fulano ou ciclano está fazendo. Escolha um tema que você tenha afinidade e afinco com ele, porque senão vai ser um processo muito traumático. Por exemplo, se você gosta muito de animais, aí você tende a ir, né, por esse lado e fazer um centro veterinário, alguma coisa nesse sentido, isso pode ser muito prazeroso para você. E a gente tem outro ponto também, que é a relevância social. Então, geralmente se escolhe um tema que tem uma relevância social. Esse, na verdade, é um pré-requisito. Então, por isso que a gente vê tantos temas como escola, como centros culturais, como museu, como conjuntos habitacionais. Mas eu confesso para vocês que quando a gente participa de uma banca, esses temas são batidos. Não que vocês não tenham que escolher, tá? Não estou dizendo isso. São temas necessários, importantes e que são bem-vindos. Mas, para tirar um 10, eu acho que é válida essa dica de você trazer um tema novo. Até ontem eu soltei um vídeo, né? Por exemplo, eu acho que a primeira dica que eu dei foi um centro de tecnologia na Amazônia, né? Onde teria um centro de monitoramento para a Amazônia, para o desmatamento, monitorando grileiros ou garimpeiros. Então, acho que esse tema seria extraordinário. No entanto, eu preciso fazer um alerta para vocês. Tudo na vida tem ônus e bônus. E o ônus disso é que, provavelmente, se você escolher um tema que é mais fora da caixinha, é muito provável que vocês não tenham tanto apoio, por exemplo, de estudos de caso. Então, como aconteceu comigo? O meu TCC foi um pavilhão para refugiados, só que um pavilhão fixo, né? Não era temporário, né? Era fixo mesmo. E aí não tinha, pelo menos na época eu não tinha referência disso. Então eu tive que pegar, para vocês terem noção, eu tinha uma escola dentro desse pavilhão, tinha moradias, né? Então eu tive que pegar um conjunto habitacional, uma escola, eu tive que segmentar esses estudos de caso para que eu conseguisse formar, né, o pavilhão que eu desejava, porque não tinha referência. Isso foi muito legal também, tá? Mas é isso, assim, vocês vão se desafiar um pouco mais, e eu acho que é aí que também que tá a graça da coisa, primeiro. E o reconhecimento, inclusive, pela banca, né? Porque você não está trazendo mais do mesmo e você está se desafiando e isso é muito bom. Por exemplo, se eu tiver na sua banca e isso acontecer, eu já te dou um ponto só por isso. Porque não é mais do mesmo, você está se desafiando. Tem essa característica. Por outro lado, o ônus disso é esse, né? Que eu estou falando, de você não ter tanto apoio. E aí vocês podem correr esse risco, tá? Outro ônus também é que vocês vão levantar a expectativa da banca. O que eu quero dizer com isso? Recentemente isso aconteceu. Uma mulher trouxe pra gente na banca um cemitério vertical. É um tema muito louco, né? E quando a gente viu aquele tema, a gente ficou super empolgado, a banca, todo mundo estava super empolgado ali, só que ela foi conduzindo de uma forma, e a gente foi criando uma certa expectativa com o projeto, foi apresentando os estudos de caso, a justificativa do porquê ela tinha escolhido e tal, e ela foi conduzindo aquilo. Quando a gente se deparou com o projeto, era muito ruim mesmo. E aí é isso, assim, é você levantar uma bola e não cortar. É necessário você levantar essa bola e cortar. Se você levantar e cortar, é provável que você tire uma boa nota por causa disso, porque você se desafiou. Agora, se você levantar e deixar cair, aí tem esse perigo, que é o bônus. Gente, outra coisa, só para lembrar vocês, se vocês tiverem alguma dúvida, é uma live colaborativa também, então me contem as experiências, se você teve alguma experiência parecida, alguma coisa nesse sentido, deixa aqui nos comentários para que eu saiba. E aí, gente, outra coisa que eu acho que é importante falar para vocês, porque muitos vão dizer assim: ah, João, mas eu não vou correr esse risco, não. Eu vou ficar ali na escola, eu vou ficar ali no tradicional mesmo, porque eu não consigo, eu não sou capaz, também não tenho tempo. Tomem cuidado com isso também, porque talvez é uma autossabotagem. Eu acho que todo mundo é capaz se você se dedicar. Então, se você colocar empenho naquilo, não tem como dar errado. E com o método certo também, isso é muito importante, né? Porque tem muitas pessoas que têm, de fato, vontade. Eu já falei isso pra vocês algumas vezes, né? Não são todos os arquitetos que estão aí no mercado e que estão fazendo projetos rasos, não é porque eles querem. Na verdade, é porque não tem um método muito claro. Isso, né, tem uma coisa estrutural que a gente já abordou em algumas lives específicas aqui. A gente pode retornar esse tema depois, que ele é bem complexo. Mas é muito disso. Então, com o método correto, vocês vão conseguir, sim. Com o método correto e com dedicação, não tenham medo. Também eu acho que é a melhor oportunidade que vocês terão, inclusive.
Vocês não vão correr esse risco com o cliente. É mais limitado, a gente tem outros fatores, outros condicionantes que vão envolver, como orçamento, então é uma oportunidade única de você fazer esse projeto. É o seu projeto, é a hora de você mostrar o seu talento ali, né? O que você tem a oferecer, o que você pensa sobre arquitetura. Corram riscos, tá? Eu acho que isso é super importante e a banca vai reconhecer isso, beleza? Bom, gente, então é isso. Vamos lá para a dica número 2. A dica número 2 também, ela é muito importante e eu vou colocar ela como uma espécie de uma provocação aqui, que é o seguinte: escolham um terreno complexo. Na verdade, essa é uma provocação porque especifico, né, esse terreno, mas na verdade eu quero dizer sobre o tema, eu quero dizer sobre o terreno, eu quero dizer também sobre o sistema construtivo, ou seja, sobre o projeto como um todo. Porque o que acontece? O que eu percebo muito é que as pessoas tendem a minha rotina é muito corrida, eu não vou dar conta e essas coisas todas que a gente tá dizendo até então. E aí as pessoas erram e caem numa armadilha muito grande que é: ok, então eu vou pegar um terreno que é plano, porque eu não vou ter muito trabalho e tal. Aí já faz essa primeira escolha. Depois, sistema construtivo, taipa de pilão, madeira laminada colada, steel frame, wood frame. Não, jamais na minha vida. Não vou fazer essa loucura. Vou pegar o tradicional mesmo, bloco cerâmico, vedação, vamos lá. Aí fez a segunda escolha. Tema complexo, Amazônia, hospital emergencial para a tribo Yanomami, jamais também. Vamos pegar uma escola, porque é o que todo mundo tá... Sabe? E aí, o que vai acontecendo nesse processo? Você vai aparando as arestas. Então, você sempre busca algo que seja mais simples de se fazer. Imagina que você tenha numa mesa vários ingredientes. A gente tem, sei lá, creme de leite fresco. A gente tem várias pimentas, um filé mignon, várias coisas interessantes ali para fazer um prato. Inclusive, estou pensando em um prato específico que é o steak ao poivre, que é um filé que eu gosto bastante. Então imagina que você tem ingredientes para fazer esse prato específico. Você, durante essas escolhas, você fala assim: não, creme de leite fresco não, porque eu não sei lidar com isso, troca aí, coloca de caixinha. Esse ingrediente também não, aí vamos supor também que você tenha óleo de dendê. Não, óleo de dendê não, porque tem muita complexidade, ele tem uma personalidade muito forte, eu não vou saber trabalhar com isso não. Coloca um óleo de soja mesmo, de canola aí, troca isso. E aí você vai trocando isso, você vai substituindo esses ingredientes. Quando é fé, quando você olha para aquilo, você não tem como mais fazer uma receita sofisticada. E eu digo sofisticada não do ponto de vista que seja uma coisa onerosa, para rico, não é isso. É sofisticada do ponto de vista de complexidade de sabores, algo que seja gastronomia mesmo. Então você já não tem como fazer isso. Você vai fazer um arroz com feijão, um arroz com batata no máximo ali. Porque você foi substituindo aqueles ingredientes, entende? E aí é isso que acontece nessas escolhas que você faz, que antecede, né, de fato, o projeto em si. É isso que você está fazendo. Então, não coloca a topografia, eu tenho um terreno que é inclinado, em declive, em aclive. Não, vamos colocar um plano. Qual que é o produto final disso? É você ter uma volumetria que é muito mais difícil de se lidar, de se trabalhar, de se manipular. Porque ingredientes que seriam ricos no processo de concepção, que você poderia ter escolhido, né, você teria essa oportunidade, você foi descartando. Tem uma coisa que os nossos alunos sabem bastante disso, a gente fala muito no método, que é o seguinte: a gente tem uma lista, né, é um método que eu criei que chama dossiê arquitetônico, divide em categorias as condicionantes. Então, por exemplo, a gente vai ter condicionantes tangíveis, intangíveis, internas, externas, universais, né, e a gente vai separando elas e anotando isso, criando um dossiê mesmo para que a gente documente isso. E aí, a ideia com isso é que você vá revisitando esse documento a todo momento que você faz uma escolha de projeto, para que elas sejam ancoradas, né, ao processo de concepção. E aí, percebe? Quando você tira esses ingredientes que poderiam ser ricos e complexos, você perde personalidade do projeto. Fica difícil você dar uma resposta sofisticada do ponto de vista técnico e plástico para isso. Porque é isso, você não tem mais ingredientes ricos ali. Você descartou eles, né? Não é mágico isso? Eu acho isso muito interessante. E aí o produto final é um projeto raso quase sempre. Então essa é a maior armadilha que se tem nessas escolhas de concepção. E de fato, gente, eu não vou mentir aqui. Se você escolhe um terreno que está em aclive, em declive, que tem uma complexidade muito grande, vai ser difícil dar essa resposta. Por outro lado, quando você achar a resposta, você percebe que, anda muito o projeto e ele já tem uma característica plástica diferente do que se você tivesse um terreno plano, que aí você vai se utilizar de vários subterfúgios, né, para que aquilo de alguma forma fique bonito. Não tem complexidade. Isso ficou claro para vocês, gente? Eu quero que vocês me digam isso. Me digam aqui nos comentários se isso está claro ou se... porque eu posso voltar nesse ponto. Agora a gente vai para a dica número 3. Bom, vamos lá. Dica número 3, gente. Defina com clareza a problemática e a potencialidade do seu trabalho. Aqui um ponto. Você vai definir a problemática, a potencialidade e a resposta, que está no meio disso. E isso vai te ajudar, inclusive, no processo de concepção. Vocês vão entender. Mas é muito importante que vocês definam isso para a banca, né? Uma coisa que eu acho muito importante falar para vocês é: a banca, ela funciona da seguinte forma: vocês terão 15 minutos para explicar o projeto de vocês. E a banca terá 15 minutos para entender o projeto de vocês. E aí tem um ponto importante aqui. Vocês trabalharam nesse projeto meses. No mínimo 6 meses. Alguns trabalharam anos até. E a gente tem 15 minutos. E a gente não tem 15 minutos para parar, te olhar assim e falar, perguntar, te interromper. Não.
a gente tem que te escutar, a gente tem que olhar o material que está impresso ali, tem o executivo, tem as pranchas de apresentação, tem você falando, enfim, é um caos. E a gente tem que não só avaliar o seu trabalho, como emitir, tecer essas críticas positivas ou negativas sobre o seu trabalho. Eu preciso te dar um feedback sobre isso. Feedback específico para aquele aluno que está ali naquela banca. Se você não definir para essa banca as problemáticas que você está enfrentando, como eu disse anteriormente, por exemplo, a topografia. A topografia até, de certa forma, fácil de se entender, né? Uma maquete, inclusive, consegue resolver isso muito bem. Mas, só para dar um exemplo aqui para vocês. Vocês têm uma problemática específica e uma potencialidade. Só que pode ser que passe batido isso para a banca. E aí, talvez ele não entenda o porquê do seu projeto, a complexidade do seu projeto, ou aquele ponto que você poderia ganhar muitos pontos com aquilo, porque você resolveu, por exemplo, algum conflito na malha urbana, no seu projeto, enfim, não sei especificamente, mas você tem um ponto muito importante, ou até a gente pode pensar também em uma condicionante intangível. Para quem não sabe, uma condicionante intangível, como eu chamo, por exemplo, uma condicionante que você não consegue ver, você não consegue tocar, como a topografia, por exemplo. Só para dar um exemplo para vocês aqui, o que seria uma condicionante intangível. No concurso do Prêmio Félix Candela, que eu participei e fui finalista, eles fizeram 2 pedidos no edital. Era uma escola rural. O concurso ele tinha o título, né? O título Hombre de Maíz, né? O Homem do Milho. E era um concurso onde a gente tinha que dar uma solução para um grupo, né? Na verdade, para as pessoas que estavam retornando do centro urbano para o centro rural, né? Para a área rural, na verdade. Quando eu li isso, a primeira pergunta que eu fiz foi como que eles vão voltar, né? Eles saem, né, da área rural, eles vão para o centro urbano, fazem uma zorra, né? É um caos, tem poluição para tudo quanto é lado, a gente tem várias problemáticas urbanas, a gente tem um caos acontecendo, efeito climático, né? Efeito estufa, a gente tem aumento da pegada de carbono. Como agora eles vão simplesmente retornar ao campo? Essa foi a minha primeira pergunta. E percebe que isso já é uma condicionante? É uma condicionante porque ela vai dirigir o meu processo de concepção. E existem condicionantes, inclusive, que vão ganhar um certo protagonismo, como foi essa daqui. Eu não vou me alongar muito aqui, porque tem uma live específica sobre isso, mas só para dar um contexto para vocês. Então, a primeira pergunta que eu fiz foi justamente essa. Como que eles vão retornar? Aí, depois de muita pesquisa, de muito estudo e tal, eu cheguei na tribo Guarani-Mibia. Porque a minha resposta foi, a gente pode aprender com os povos originários. Então, é uma escola rural, e aí eu dou essa escola rural para os povos indígenas, né, de modo que a gente tivesse essa convivência, de certa forma, com eles, para que eles nos ensinassem como que a gente voltaria, o que a gente faria. Eu acho que os povos originários, eles teriam essa resposta. E, para minha sorte, durante a minha pesquisa, eu achei uma tribo indígena brasileira que chama Guarani-Mibia, que eles se intitulam os Guardiões do Milho. Então, né, foi perfeito. Enfim, então se vocês perceberem, essa é uma condicionante intangível. Perceba outra coisa, para a banca especificamente, né, um concurso tem uma banca avaliadora. Inclusive, essa banca do Prêmio Félix Candela tinha 2 brasileiros, a Carla Joaçaba e o Gustavo Trabo. Como que eu ia comunicar isso para eles? Uma condicionante tão intangível. Não está claro, não está explícita no processo de concepção. Aí eu vou explicar para vocês logo como que a gente faz isso. Mas, só dando um spoiler também, a gente vai fazer isso através de peças gráficas, de diagramas, de outras coisas. Então, voltando, gente, a gente precisa deixar isso muito claro para essa banca, porque o contato é muito rápido com o projeto de vocês. Se vocês não deixarem claro qual a problemática, qual a solução que você deu para aquela problemática, pode passar batido e ele não vai compreender o seu projeto. E percebam também que, por exemplo, vocês têm uma vantagem no TCC que no concurso não tem. No concurso a gente envia uma prancha. A gente não tem a oportunidade de mandar um áudio ou simplesmente gravar um vídeo explicando o projeto. Lá na banca vocês terão, e já é um ponto positivo. Mas ainda assim, eu acho muito importante que vocês deixem claro isso na apresentação de vocês, com peças gráficas, com desenho mesmo, tá? Para que fique muito claro isso. E aí, inclusive, eu vou pegar esse gancho aqui pra gente iniciar a próxima dica, que é a quarta. A nossa próxima dica é sobre representação gráfica. E aí, quando eu tô falando de representação gráfica, eu tô falando tanto de diagramação de prancha, como de todas as peças que serão produzidas, quanto também da maquete física. E aí tem um erro que acontece muito, que eu vejo assim, pra ser sincero com vocês, eu acho que 99,9% da galera erram, né, quando participam, estão ali apresentando o TCC, que é essa questão da representação gráfica. Então eles confundem, às vezes por tempo, por não se programarem também, se confundem. Eles acham que a prancha do TCC é a mesma coisa da apresentação. Uns são mais espertinhos e fazem de propósito, né? Outros têm de fato essa dúvida, que é o seguinte: então eles vão produzir esse documento técnico, né, que é o TCC, que é o projeto executivo, e aí eles vão, por exemplo, pegar essa prancha, essa implantação, esses cortes e vão jogar na prancha de apresentação. Não façam isso, pelo amor da Nossa Senhora. Se vocês estão me ouvindo, não façam isso. Não é a mesma coisa, gente. Uma coisa é um documento técnico, que é o executivo. Esse documento ele precisa ser entregue para essa banca e vai ser entregue. É obrigatório. Outra parte também que é obrigatória, e talvez também essa carência vem porque a gente não aprende isso na faculdade, mas é necessário que vocês tratem essas peças, vocês criem peças novas para que vá para essa apresentação. Se você falar assim, João, não tenho tempo, tá muito corrido, tô aqui no final, tô sufocado, pelo menos pegue, por exemplo, o corte,
esse corte chapado, e trate ele no Photoshop. Faça uma pós-produção e coloque na prancha. Não pegue do jeito que tá e coloque ali e só tire as cotas. Não façam isso, tá, gente? Isso é muito importante que vocês entendam, porque passa desleixo. E outra coisa que vocês precisam entender, que eu falo isso, né, já com uma certa frequência, que é, imagina um professor de português falando, nós vai, vocês estão aí, não soaria estranho? A mesma coisa é um arquiteto que não tem representação gráfica, que não sabe se comunicar através do desenho. A nossa linguagem de comunicação é o desenho, né, de alguma forma. Então é preciso que tenha esmero com esses desenhos. Vocês não podem tratá-los de qualquer forma. Eu sei que é corrido, eu sei que tem tudo isso, mas há sim a necessidade de se dedicar nessa parte. As pessoas esquecem disso. Diagramação também, super importante. A diagramação, quando você tem uma diagramação clara, ela vai comunicar também, ela vai comunicar clareza, ela vai comunicar design, ela vai comunicar capricho do seu projeto e facilitar a leitura da banca, o que vai facilitar, se você tiver um bom trabalho, vai facilitar a sua nota. Inclusive, olha que curioso, se você tiver um trabalho que não é tão bom, mas é muito bem representado, você tende a ganhar pontos. Se você tem um trabalho que é muito bom, mas que não é bem representado, você tende a perder pontos. Ou seja, a representação gráfica ela só vem para ti, né, para aumentar os seus pontos. É como se fosse a maquiagem, gente. Ela vem é o pacote final daquilo, sabe? É a entrega final. É aquilo, quando você tem um projeto potente, você tem tudo amarradinho, um projeto maravilhoso, e aquilo vem numa embalagem perfeita, sabe? Isso está amarrado, isso está estruturado. Não tenham dúvida que vocês tirarão uma boa nota. Se atentem a isso. Uma dica que eu queria dar para vocês sobre diagramação de prancha, se vocês tiverem dúvidas, não tem muito referencial, não sabem aonde procurar, vocês podem procurar pranchas de concursos de arquitetura, que geralmente são muito boas. Vou, inclusive, falar para vocês seguirem o Prêmio Félix Candela. Coloquem lá no Instagram, Prêmio Félix Candela, que é esse concurso que eu participei, e eles postam as pranchas no feed, inclusive a minha tá lá. Então, sim, são pranchas maravilhosas, então vocês vão ver que vocês poderão seguir, peguem referências para que vocês consigam fazer esse processo, tá? Podem pegar dicas lá e tal. Ah, outra coisa importante, gente, se você é daquela pessoa, assim, que fica ansiosa, que fica tipo, João, não vou dar conta de apresentar, vou travar ali na hora, tal, mais um motivo para que você faça uma boa representação, para que você crie diagramas autoexplicativos, né? O diagrama, ele tem essa função na apresentação, ou seja, ele se autoexplica para a banca. Vamos supor, assim, que você seja uma pessoa que vai ficar bem ansiosa e que vai ficar nervosa ali na banca e tal. Mesmo que você gagueje, que você não consiga explicar, que você esqueça tudo que você planejou e pensou em falar ali, se você tiver isso documentado, entende? Por exemplo, essa questão que eu falei para vocês dessa parte conceitual do projeto. Se você tiver um diagrama explicando isso, tá ali, tá documentado. E se for bom o diagrama, a pessoa vai olhar e entender muito rápido. Então, mesmo que você tenha esquecido, mesmo que você não tenha falado, tá ali documentado e essa banca vai entender. Então, é muito importante essa clareza no processo. Evitem peças técnicas, porque é isso que eu falei para vocês, a gente passa muito rápido, são 15 minutos que a gente tem, né, de contato. Às vezes, eu já recebi com antecedência os projetos, mas isso é raro, tá? Eu não sei se são todas as faculdades assim, mas pelo menos a que eu participo é assim. Então, geralmente a gente tem contato ali 15 minutos com o projeto do aluno. Então, facilitem o contato dessa banca. E quem tem a ganhar são vocês, né, claro. A Andressa está falando muito boas dicas, que bom. Bom, aí a gente vai para a última dica. E eu já vou falar o bônus que eu falei pra vocês lá no início, tá? Para que vocês consigam baixar esse bônus, já eu falo pra vocês. A última dica, gente, é sobre planejamento. E calma, a gente deixou essa última dica pro final. Planejamento, é sério? Por quê? Tudo isso que eu tô falando pra vocês é maravilhoso. Tem muita coisa, concordam? Tem muita coisa pra vocês fazerem, né, quando pensam no TCC. Mas pensem que o TCC é como se fosse uma obra e que envolve vários processos. E se você não tiver claro isso no processo de concepção, e no processo de concepção que eu digo, do próprio projeto, então há sim a necessidade de você dedicar um tempo específico para aquela etapa. Mas se você passar esse limite, vamos supor, por exemplo, que você tenha 2 meses para definir o seu projeto. E aí, se você estende para 4, você já está comendo o tempo das peças gráficas. Se você estende o tempo das peças gráficas, você já está comendo o tempo da maquete. E aí acontece o quê? Chega no dia da banca, as pessoas fazem o quê? Não entregam a maquete. Ou quando entrega a maquete, não entrega a diagramação e vira aquele caos. Inclusive, o bônus vai ser o seguinte. Eu preparei um documento para vocês com um cronograma específico para o TCC. É muito importante que vocês vejam esse documento, mas que vocês adaptem também às necessidades de vocês. Se vocês quiserem acrescentar alguma coisa, é um documento em Word. Aí vocês vão lá para baixar e vão fazer uma cópia e baixar esse documento, e vocês podem editar e fazer isso conforme a necessidade de vocês. Eu acho que é um documento que vai ser muito válido e que ajuda bastante para que vocês consigam se organizar. João, como que eu consigo esse documento? Basta colocar aqui nos comentários, eu quero, a minha equipe vai mandar para vocês no direct. Mas é isso, gente, voltando, eu acho que é uma etapa extremamente importante, assim. Se você começar o TCC sem essa organização, e eu sugiro, inclusive, esse documento está semanalmente, que vocês façam essa organização por semana. Então, definam semanas. E até para que também, outro ponto muito importante, que a arquitetura tem muito esse processo
processo caótico. Quando você não tem essa organização, quando você não tem isso definido, esse processo pode ser muito traumático também. Sabe aquela coisa da culpa também? Ah, tem que fazer meu TCC, não posso sair. Quando você tem isso tudo muito estruturado, você sabe qual etapa você tem que cumprir, aonde você tá, você tem até mais liberdade, sabe? Do tipo, e é necessário, inclusive, ter esses tempos, né, para o descanso. Então, vou trabalhar de segunda a sábado, no domingo eu não vou tocar no meu TCC, eu vou descansar. Só que você vai estar tranquilo no domingo, porque você sabe que você cumpriu a agenda daquele período específico. No começo era fazer o levantamento do terreno e tal. Essa etapa, cumpri. Você cumpriu. Então, domingo, sabe, o sono dos justos, você vai descansar, vai estar tudo ok. Semana que vem você corre atrás do resto e assim vai. Então você não vai ter uma vida caótica. Caótica que eu digo, claro que vai ser um processo mais turbulento da sua vida, mas com mais organização e você vai conseguir, essa é a questão, né? Você vai conseguir entregar um bom TCC lá no final. O principal de tudo, você vai ter autoestima profissional, porque você vai conseguir tirar dessa banca críticas positivas e isso não tenha dúvida que isso é muito importante não só para aquele momento específico da sua vida, para o TCC, mas essas críticas elas vão entrar para o seu coração, essas críticas positivas, e elas vão te encher ali e vão te dar, de certa forma, uma autoestima profissional. Gente, pensem que essa banca ela vai lavrar sua condição enquanto excelente arquiteto, né, enquanto excelência. Por exemplo, se você faz algo mediano, você não vai ter essas críticas positivas e isso vai ser muito ruim. Então se dediquem a esse momento porque é um período de finalização. Geralmente as pessoas chegam tão cansadas nesse momento, eu sei, eu passei por isso, tá? Mas é o último gás, assim, dediquem-se, tá? A galera falando eu quero, show. Ah, outra coisa importante, gente, a nossa equipe tá enviando pra vocês, eu acho que já devem estar enviando no direct, mas se alguém aqui não receber, me envia depois no direct que eu pessoalmente mesmo envio pra vocês, tá? Esse documento é um documento simples, mas que eu tenho certeza que vai ajudar muito vocês durante esse processo aí. Tá bom, gente? Outra coisa, a nossa próxima live, eu até anotei aqui, a nossa próxima live com o seguinte tema, de onde vêm os projetos rasos e qual o rumo da arquitetura. É um tema muito interessante que a gente vai fazer uma análise para entender esse cenário atual, por que isso está acontecendo e principalmente para que vocês não entrem nesse movimento, que é um movimento que está acontecendo, né? Então eu conto com a presença de vocês aí, novamente aqui nessa live. Eu queria agradecer também a presença de todo mundo que está aqui nessa live, de todos, né? E é isso, gente. Essa live vai ficar salva, então se vocês quiserem revê-la também, fiquem à vontade e mandem para os amigos, tá? Manda para aquele amigo que está precisando de ajuda, isso é fundamental. Tá bom, gente? Então é isso e até a próxima live. E quem não se inscreveu ainda, se inscrevam. Então é isso, gente. Até a próxima live.